Olá, irmãos, a graça e a paz do Senhor. Vamos orar nesse instante? Senhor, meu Deus, eu te agradeço por essa oportunidade que temos, Pai, de estudar a Tua Palavra. Que o Senhor, Pai, me use nesse instante, que o Senhor fale com cada um dos meus irmãos, Pai, e com aqueles demais que porventura estiverem vendo e ouvindo este vídeo. Que o Senhor, Pai, dê da Tua graça, dê do Teu entendimento a cada um de nós. É o que te pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Muitos de nós já tivemos encontros inesquecíveis. Já vimos cenas impressionantes e já ouvimos palavras marcantes. E muitos de nós também já ouvimos sermões que impactaram as nossas vidas a ponto de sermos transformados. A história nos conta que enquanto Jonathan Edwards pregava o seu mais famoso sermão, Pecadores nas mãos de um Deus irado, os seus ouvintes gritavam de pavor, com medo de serem lançados no inferno, a ponto de Edwards não conseguir concluir o seu sermão. O resultado foi que muitas pessoas ali se converteram. Já perto do final da sua vida, com mais ou menos 100 anos de idade, o apóstolo João escreveu: "Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece eternamente." João escreveu isso na sua primeira carta, capítulo 2, versículos 15 a 17. João escreveu estas coisas porque 70 anos antes ele havia ouvido palavras da boca de Jesus que o marcaram profundamente. João era uma pessoa como a gente, como qualquer um de nós, com seus pecados, com suas fraquezas, seus desejos, seus sonhos e seus planos. Mas João sabia que o mundo pode nos oferecer muitas coisas, mas aquilo que o mundo oferece é passageiro e nos leva à morte. Na noite de quinta-feira, véspera da crucificação, naquele cenáculo onde Jesus havia lavado os pés dos seus discípulos e onde eles comemoraram a Páscoa e que pela primeira vez participaram da Santa Ceia, Jesus falou aos seus 11 fiéis discípulos que ali estavam a respeito daquilo que o mundo não possui, daquilo que não se encontra no mundo. E João registrou estas palavras no seu Evangelho, no capítulo 14, versículos 16 a 31. É sobre esse tema que eu quero meditar com os irmãos. Aquilo que não se encontra no mundo. E, em primeiro lugar, o mundo não tem consolador. Veja, em todo o capítulo 14 de João, nós temos palavras de conforto de Cristo aos seus discípulos. Ele inicia dizendo: "Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim." Fica claro que o conforto, o consolo de Cristo só vem aos crentes, aqueles que creem nele e creem no Pai. Os discípulos estavam tristes e confusos porque Jesus havia dito em João 13:33, "Para onde eu vou, vós não podeis ir." E no versículo 36 ele disse a Pedro: "Para onde eu vou, não me podes seguir agora. Mais tarde, porém, me seguirás." A companhia de Jesus era muito boa, muito agradável, e os discípulos não queriam perdê-lo. Jesus, porém, diz que eles não iriam perdê-lo, porque ele enviaria outro Consolador para estar permanentemente com eles. É o que nos diz os versículos 16 a 17, aqui de João 14. Veja lá.
E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Então vejam, com a partida de Jesus, os discípulos não ficariam sozinhos. O Pai e também o Filho enviariam o seu Espírito para estar com eles. O Espírito, ele é chamado de o Espírito da verdade. Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida. Então o Espírito viria da parte do Pai, mas também viria da parte do Filho. É o verdadeiro. E no mundo não há verdade, né? A verdade, toda a verdade procede de Deus. E o Espírito também, ele é chamado de o Consolador. Na língua original que foi escrito no Novo Testamento, a língua grega, a palavra aqui é a palavra paráclitos, ou paráclito. Na língua grega, essa palavra significa advogado de defesa, ou alguém que presta socorro, que vem em socorro, em defesa. Então o Espírito Santo, ele habitaria nos discípulos e estaria para sempre com eles, cuidando deles, defendendo eles, socorrendo eles, consolando eles. Quando Paulo escreveu a sua carta aos Efésios, ele disse lá no capítulo 1 que eles foram selados com o Santo Espírito da promessa. Ou seja, o Espírito Santo estaria ali permanente com os crentes. Ele era a garantia da salvação dos crentes, da obra que o Pai e que o Filho haviam feito. Aos Romanos, Paulo escreveu que o Espírito Santo intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis, lá em Romanos 8:26. Então o Espírito Santo, meus irmãos, é aquele que nos socorre, nos consola e nos defende. E Ele está permanentemente conosco. Ele jamais nos abandonará. Aqueles que creem no Senhor são habitação do Espírito Santo. Você jamais encontrará um consolador como o Espírito Santo no mundo. Alguém que nunca vai te abandonar. Alguns dias atrás eu disse que um ditado popular diz que o maior amor do mundo é o amor de mãe. Porém, as Escrituras nos mostram que o maior amor do mundo é o amor de Deus. Pois até mesmo uma mãe pode abandonar o seu filho, como diz lá Isaías capítulo 49, versículo 15. No mundo, você nunca encontrará alguém que o defenda, que o console, que o socorra permanentemente. Isso porque as pessoas do mundo, elas nos frustram, elas nos decepcionam. Quantas vezes você e eu já nos frustramos e nos decepcionamos com pessoas? Porém, com o Espírito Santo isso não acontece. Nós jamais nos frustraremos ou nos decepcionaremos com Ele. Ele sempre estará conosco, nos consolando, nos confortando, nos defendendo. Mas vejam, em segundo lugar, nós vemos nesse texto que o mundo não pode ver a Cristo. Mesmo enviando o Consolador, Jesus promete aos seus discípulos que um dia Ele retornaria. Olha lá, capítulo 14 de João, versículos 18 a 20. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros, ainda por um pouco, e o mundo não me verá mais. Vós, porém, me vereis, porque eu vivo. Vós também vivereis. Naquele dia, vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aqui, Jesus diz que por um pouco, e o mundo não me verá mais. Algumas horas depois que Jesus disse essas palavras, ele estaria morto e seria sepultado. O mundo não o veria mais,
mas ao terceiro dia os discípulos o veriam mais uma vez. E vivo, ele disse: porque eu vivo, vós também vivereis. Está lá no versículo 19. Paulo escreveu em 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 5 e 6, o seguinte, que depois da sua ressurreição, Jesus foi visto pelos apóstolos e por mais de 500 irmãos. Mas o mundo não viu. Somente os crentes tiveram o privilégio de ver o Cristo ressuscitado. Mas mais do que isso, porque Cristo vive, os crentes também têm a vida. E porque Ele ressuscitou com o corpo glorificado, os crentes também ressuscitarão com o corpo glorificado. Isso porque o Pai está no Filho e o Filho está em nós. E como nós já vimos, o Espírito Santo habita em nós. Existe uma união do Deus triuno com o seu povo. E essa união é eterna. O Espírito está em nós, mas o Pai e o Filho também permanecem conosco. E nós estaremos vivos com esse Deus vivo, eternamente, por toda a eternidade, permanentemente por toda a eternidade com eles. Morar no interior tem as suas vantagens. Uma delas é poder contemplar cenas que jamais veríamos na cidade grande. Eu já morei em cidade grande e tem coisas que eu vejo aqui no interior que não era costume ver na cidade grande. Por exemplo, você durante o dia olhar pela janela e ver araucárias, pinheiros, toda a natureza em volta, ou durante a noite com o céu aberto e claro, você enxergar a lua e muitas estrelas, isso é um privilégio para poucos. E assim, são poucos os privilegiados que podem ver a Cristo. Mas entenda, aqueles irmãos que viram fisicamente a Cristo ressuscitado, não viram da mesma forma como nós vemos. Entenda? Tomé, ele somente creu depois que os seus olhos viram as mãos e o lado de Cristo. Porém, Cristo, ele mesmo disse a Tomé que mais bem-aventurados são aqueles que não viram e creram. Lá em João 20, 29. O mundo não pode ver a Cristo, mas somente aqueles discípulos puderam vê-lo ressuscitado. Então, de que maneira nós podemos ver a Cristo? Tendo em vista que Ele já voltou para o Pai, já voltou para o céu, e nós, nesse momento, não conseguimos enxergá-lo fisicamente. Veja só os versículos 21 a 24 aqui de João 14. Vamos ler. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Disse-lhe Judas Tadeu, não Judas Iscariotes. De onde procede, Senhor, que estás para manifestar-te a nós e não ao mundo? Respondeu Jesus. Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viveremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras, e a palavra que estais ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Aquele que em Jesus se revela, guarda os mandamentos de Jesus, obedece a sua palavra, e faz isso por amor. Nós conhecemos a Cristo através da sua palavra, dos seus mandamentos, e nós demonstramos o nosso amor a Ele quando cumprimos aquilo que Ele nos manda. Quem ama, obedece. Não existe amor sem obediência e nem obediência sem amor. A lei de Deus ela é resumida da seguinte forma: amarás a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então, nós demonstramos o nosso amor a Deus quando obedecemos a sua palavra. E somente fazemos isso porque Ele nos amou primeiro. E por isso, em resposta a este amor, nós o amamos, sendo obedientes a Ele.
Como que nós podemos compreender estas coisas? Volte os seus olhos para a palavra de Deus mais uma vez, versículos 25 e 26. Isto vos tenho dito, estando ainda convosco, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas estas coisas. Então, como que nós podemos ver a Cristo? Nós enxergamos a Cristo e o seu amor na Bíblia. Somos ensinados pelo Espírito Santo quando lemos a Bíblia, quando estudamos a Bíblia. E como resposta, nós o amamos, sendo obedientes aos seus mandamentos. O mundo jamais conseguirá ver a Cristo, pois ele é revelado nas Escrituras e somente a quem ele quiser revelar, ele dará o seu Espírito para ensinar sobre ele. E assim essa pessoa, ao entender a palavra de Deus, ensinada pelo Espírito Santo, ela vai obedecê-la. Quem vê a Cristo, somente vê, porque o Espírito Santo o revela na sua palavra. E quando isso acontece, essa pessoa, em amor a Ele, o obedece. O mundo não tem o Consolador, não tem o Espírito Santo. E por causa disso o mundo não pode ver a Cristo. E em terceiro lugar, nós aprendemos aqui que o mundo não tem a paz de Cristo. Obviamente, se o mundo não pode ver a Cristo, ele também não terá a paz de Cristo. Olhe comigo para os versículos 27 a 31. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como a dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Ouvistes o que eu vos disse? Vou e volto para junto de vós. Se me amasseis, alegrar-vos-ieis de que eu vá para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Disse-vos agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, vós creiais. Já não falarei muito convosco, porque aí vem o príncipe do mundo, e ele nada tem de mim. Contudo, assim procedo para que o mundo saiba que eu amo o Pai, e que faço como o Pai me ordenou. Levantai-vos, vamos daqui. A paz. Nós vemos dias, meus irmãos, que muitos buscam a paz. Você não tem mais paz nem para sair de casa. Alguns dias atrás eu fui até o centro da cidade e, como meu carro tem placa de outra cidade, eu fui parado em uma barreira sanitária. E a funcionária da prefeitura, ela queria saber onde eu estava indo, de onde eu era, né? Eu tive que me identificar dizendo que eu era um morador da cidade. Você não tem paz nem mais para sair de casa. E nesses dias de quarentena, nem ouse sair de casa sem máscara, porque você vai ser olhado pelas outras pessoas como um criminoso espalhador de vírus. E nesses dias também, outros não têm paz, porque não sabem como será o depois que terminar esse isolamento social, quando será o retorno. Alguns estão desempregados já. Outros já tiveram seus salários reduzidos e outros já amargam grandes prejuízos. Isso porque no mundo nós não encontraremos paz, a paz que excede todo o entendimento. No mundo nós encontraremos paz sem fim. Quando o apóstolo Paulo escreveu a sua carta aos Filipenses, ele disse para que aqueles irmãos não andassem ansiosos, mas que orassem, pedissem, suplicassem e fossem gratos a Deus, e assim receberiam a paz que excede todo entendimento. Eu falei sobre esse texto alguns dias atrás, num outro estudo. Mas percebam que a paz de Cristo, a paz que Cristo oferece, não significa ausência de problemas, de enfermidades, de ataques do diabo e nem a ausência da morte. Jesus,
ele deu a sua paz àqueles discípulos, mas ainda assim ele morreria e depois de ressuscitado ele voltaria para o Pai. O diabo continuaria agindo, mas os discípulos teriam paz. É interessante que a Bíblia chama Jesus de o príncipe da paz, e o diabo é chamado de o príncipe deste mundo. No mundo nós nunca encontraremos paz, meus irmãos. A verdadeira e única paz nós só encontramos em Jesus. Ele disse aos seus discípulos no versículo 29, disse-vos ainda antes que aconteça, para que quando acontecer, vós creiais. Somente aqueles que creem em Jesus é que têm essa paz. Se você crer nele somente, você terá essa paz. Vamos orar? Senhor, muito obrigado porque tivemos a oportunidade de ouvir a Tua voz mais uma vez. Que o Teu Espírito Santo, nosso Consolador, possa aplicar a Tua palavra àqueles que ouviram. Dê, Pai, a Tua paz, não a paz do mundo, a paz que excede todo entendimento. Aqueles que estão me ouvindo, Senhor Deus. Sabemos, Pai, que passamos por muitas tribulações nessa vida e vamos passar por muitas outras ainda até o fim. Mas dá-nos, ó Deus, da Tua paz, ó Deus. Ajuda-nos, ó Deus, a enxergarmos Cristo. Sabemos que só podemos enxergá-lo, ó Deus, através da Tua palavra. Que o Teu Espírito, Pai, nos ensine, nos mostre o Teu Filho Jesus a cada vez que abrimos as Escrituras, ó Deus. Ó Pai, é isso que eu te peço. Peço ainda que o Senhor perdoe os nossos pecados. Em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Muito obrigado. Deus te abençoe e um grande